Olá pessoal, professor Wander Andrade. Estamos falando dos crimes contra a liberdade individual e é importante lembrar, pessoal, que uma das características do direito penal é justamente a dinâmica criminal. O que vem a ser isso? Vem a ser o fato de que, com o passar do tempo, alguns crimes deixam de existir. Nós falamos em outras oportunidades, por exemplo, sobre uma causa extintiva da punibilidade chamada abolitio criminis. A abolitio criminis, ela opera o desfazimento de um crime, quando um crime deixa de existir. Isso só pode acontecer por meio de lei. No entanto, eu quero que vocês saibam que se por um lado alguns crimes deixam de serem delitos e infrações penais, por outro lado, comportamentos, digamos, novos, passam a ser capitulados como crime a partir do surgimento de novas leis. E foi o que aconteceu no ano de 2021. No ano de 2021, o Código Penal foi alcançado por uma reforma legislativa, por um projeto de lei que, uma vez aprovado, criou um novo tipo penal, um novo crime no Código Penal. Do que estamos falando? Estamos falando do crime de perseguição. O crime de perseguição. Vamos conhecê-lo? Vamos até o artigo 147A e vamos ler do que se trata o crime de perseguição. Diz aqui o Código Penal: perseguir alguém. Este é o verbo, esta é a conduta típica. Reiteradamente, isso aqui é muito importante, reiteradamente. E por qualquer meio, isso aqui também será importante, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade, sua esfera de privacidade. Mais uma vez, temos aqui um crime cuja pena é de 6 meses a 2 anos e multa, e nesta forma simples, importante lembrar que esse crime tem situações que podem aumentar a pena, por exemplo, se for praticado contra a mulher em razão do gênero, se for praticado contra a mulher no âmbito da violência doméstica, se for praticado contra criança, contra adolescente, contra idosos, são exemplos que a pena aumenta e deixa de ter este mínimo aqui preconizado no preceito secundário do artigo 147A, letra A. No entanto, pessoal, vamos explicar um pouquinho o que é o crime de perseguição. Na verdade, o Código Penal tem hoje, tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei de alteração do Código Penal. Esse projeto não está na pauta do dia, não deve sair nos próximos meses, mas este anteprojeto já previa, há um bom tempo, a figura do crime de perseguição. Por que isso? Porque, na verdade, ele já existe em vários países do mundo. Nos Estados Unidos, ele é conhecido como stalking. Portanto, o stalker, o perseguidor, stalking, o ato de perseguir, pode configurar crime. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que não é qualquer perseguição, não é qualquer incômodo, não é aquela condição da pessoa que, por exemplo, deixa o namoro, deixa de namorar, encerra um relacionamento afetivo e fica lá acompanhando as redes sociais. Veja, quem está nas redes sociais está sujeito a ser bisbilhotado, a ser visto, a ser monitorado e acompanhado, a depender do que você coloca nas suas redes sociais. É bem verdade que você pode bloquear determinada pessoa, você pode fechar acesso e assim por diante, mas o crime de stalking vai muito além do que isso. O crime de perseguição. Vejam vocês que lá no Código Penal, ou no projeto de alteração do Código Penal, uma das tentativas do legislador foi a de chamar esse crime de perseguição obsessiva. Mas ele acabou não tendo essa rubrica. Ele não é uma perseguição obsessiva. Mas não há como negar que há muitas vezes a presença de uma obsessão no ato de perseguir. Outro ponto importante é que eu tenho falado desse crime, apresentado esse delito como de perseguição contumaz.
Aqui sim, perseguição contumaz. Embora ele não tenha esse nome, a palavra contumaz é um adjetivo que você identifica nesse crime pelo fato dele ter que ser praticado de forma repetitiva, reiterada. Ou seja, um único ato de perseguição não configura o crime de perseguição. É importante que essa perseguição se dê num âmbito de uma repetição, de uma reiteração, o que o classifica, e essa é uma das marcas características do crime de perseguição, como um crime habitual. O que é isso, crime habitual? Crime habitual é aquele que só chega ao seu momento consumativo se, porventura, ele tiver sido praticado diversas vezes. A doutrina penal chega a dizer que o crime habitual é aquele que é praticado de forma reiterada, de modo a se tornar o estilo de vida de uma pessoa. De toda sorte, pessoal, o crime de perseguição, ele exige que seja feito de forma reiterada. E mais, embora nós não identifiquemos com toda a clareza o que eu vou dizer nas letras que se colocam no tipo penal do artigo 147A, repito, não é qualquer perseguição, mas é uma perseguição que embute uma ameaça, que embute um constrangimento. Tanto que esse é um crime de perigo, porque, embora o que se quer proteger é a liberdade individual de cada pessoa, é a liberdade de ir e vir, é a liberdade de não sofrer constrangimentos psicológicos ou físicos, ao mesmo tempo, esse mesmo crime, pessoal, ele pode ser praticado por qualquer meio. O que é isso? É uma das grandes novidades, né? Porque até os anos 80, por exemplo, você tinha ali perseguições, e essas perseguições de um homem perante uma mulher, de uma mulher perante um homem, né? De uma forma ameaçadora, no máximo configurava uma contravenção penal. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Esta contravenção penal, ela foi revogada. Ela deixou de existir a perturbação da tranquilidade face o surgimento do crime de perseguição. Então, aquela mera contravenção penal deixa de existir e nós temos agora uma condição maior, uma condição de maior gravidade perante esta conduta. Mas eu dizia que até os anos 80, o sujeito que praticasse esse crime, ele ia responder não somente pela contravenção penal no máximo, porque também não era tão simples fazer um enquadramento típico, mas também se exigia que a perseguição fosse pessoal, uma perseguição feita na pessoa do perseguidor perante a pessoa de quem é perseguido. O que acontece a partir dos anos 80, 90, 2000, que muda o cenário? A internet. Ou seja, há pessoas stalkeando, perseguindo de forma obsessiva, de forma contumaz, de forma ameaçadora, também pela internet, e muito pela internet. Portanto, quando eu falo em qualquer meio, eu quero que vocês saibam que esse tipo de conduta se vê e se verifica proibido tanto na perseguição presencial quanto na perseguição virtual, aquela que ocorre nos ambientes das redes sociais, no ambiente virtual próprio da internet. Ok? Muito bem. Outro delito que nós vamos aqui apresentar, mas eu não quero ainda falar desse novo delito, sem mencionar, mais uma vez e rapidamente, as hipóteses que aumentam a pena do crime de perseguição. Vamos lá? Olha só. Contra a criança, contra adolescente, contra idoso, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e mediante o concurso de duas ou mais pessoas. Tá bom, pessoal? Esse crime também é de ação penal pública condicionada à representação. Ok, agora indo em frente, outra grande novidade do Código Penal é o surgimento e o advento de um novo crime, mais um novo crime, pessoal, o crime de violência psicológica contra a mulher. Esse crime que, obviamente, só tem como sujeito passivo a mulher. O que diz o artigo 147b? Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar
suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Mais uma vez, uma pena de 6 meses a 2 anos e o caráter subsidiário, né, pessoal? Além da pena pecuniária, nós temos um caráter subsidiário, quer dizer, não tendo um crime mais grave, é por isso que a pessoa responde. Professor, me dá uma luz, esclarece para mim o que é esse crime de violência psicológica contra a mulher. Veja, pessoal, esse crime se tornou necessário a partir da redação da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha inovou a ordem jurídica ao trazer novas formas de violência. Até o advento da Lei Maria da Penha, nós só tínhamos 2 tipos de violência. Violência física e a violência moral, que era feita pela grave ameaça. A partir da Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência, particularmente voltadas contra a mulher. Quais são elas? A violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Portanto, uma destas violências não estava bem classificada, rotulada, ou seja, você tinha a previsão dela na Lei Maria da Penha, mas se a pessoa praticasse essa conduta, ele não respondia por um crime, portanto ficava uma coisa incoerente. Agora, pessoal, alguém que pratique um relacionamento abusivo, e nesse relacionamento abusivo, não importa se homem ou se mulher, sim, relacionamentos onde a mulher é vítima, o autor do delito pode ser um homem que vive com ela, que namora com ela, que já viveu com ela, que teve um relacionamento pretérito, mais um relacionamento afetivo. Se esse homem, se essa pessoa pratica esse tipo de violência psicológica, ele pode estar praticando o delito, mas não só ele. Também, imaginando, por exemplo, um casal de mulheres, né? Hoje até casadas elas podem ser, se uma das mulheres avilta a dignidade da outra, usurpando os seus direitos e dignidade humana, através de humilhação, achincalhamento, aviltamento, ofensas, diminuição da autoestima, tudo isso pode configurar essa tal violência psicológica, do qual nós temos aqui um resultado possível chamado dano emocional. Dano emocional. O que quer dizer isso, pessoal? Muitas mulheres, né, sendo internadas, sendo submetidas a tratamentos psiquiátricos, psicológicos, em virtude de danos emocionais causados muitas vezes em decorrência de uma violência psicológica. Então, para poder dar mais força à Lei Maria da Penha, o Código Penal vem e cria o crime de violência psicológica contra a mulher. Qualquer pessoa pode cometer, desde que esteja no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou seja, alguém que teve relacionamento afetivo, mantém relacionamento afetivo, não importa se é marido, se é namorado, se é noivo, ou alguém do núcleo familiar, portanto, que também eventualmente resida debaixo do mesmo teto, na mesma casa, o domus, o domicílio. Essas pessoas podem ser os sujeitos ativos deste crime. A vítima só poderá ser mulher. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui. Fortes estudos, forte empenho nessa busca de conhecimento. Meu grande abraço.